Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Araruna Cash. Eu sou o Márcio Araruna, eu sou médico, sou neurologista e nesse canal aqui no YouTube a gente conversa bastante sobre vários aspectos relacionados com a saúde. Como a minha área de atuação médica envolve cérebro, né? Eu sou neurologista, eu sempre vou puxar a sardinha mais para essa parte, né? Cérebro, emoção, comportamento, algo que mescle o funcionamento do cérebro. E eu gosto muito de comportamento. Então, essa intersecção que existe entre a neurologia e a psiquiatria é algo que eu gosto bastante, é algo que eu estudo bastante. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre transtornos mentais, sobre as doenças que afetam a mente. Mas qual que é a diferença entre cérebro e mente? Márcio, eu já tive ansiedade, já tive depressão, ou então conheço alguém que já teve isso, ou então mesmo doenças mais sérias, né, como esquizofrenia, transtorno bipolar, você já deve ter ouvido falar desses nomes. Afinal de contas, né? O que eu quero debater aqui com vocês é o que causa os transtornos mentais. O que é que está por trás? Por que que uma pessoa ela desenvolve depressão? Por que que uma pessoa, ah, às vezes, do nada, fica depressivo? E por que que outras pessoas, às vezes, a gente consegue até entender? Por exemplo, uma pessoa que perder um ente querido, então a gente meio que encontra uma causa, né? Ah, então foi porque o pai ou a mãe ou o cônjuge faleceu, a pessoa ficou deprimida. É mais fácil você encontrar uma explicação, mas às vezes isso acontece do nada. Às vezes a gente não consegue entender, assim, não existe uma causa social, psicológica que a gente consiga concatenar. Então, o que é que está por trás? Existe algo no cérebro e eu não vou te dar essa resposta, tá? Ah, então eu não vou assistir o episódio. Não, eu não vou te dar essa resposta porque ninguém sabe. O que causa o transtorno mental? Ninguém sabe. Mas eu quero trazer para vocês algumas teorias. Tudo começa com uma teoria, né? A teoria é o que guia a maneira como a gente olha para um fato, como a gente olha para um fenômeno, como a gente tenta explicar. Então eu vou debater aqui algumas teorias com vocês e mostrar para vocês a relação que existe entre metabolismo e funcionamento cerebral, que tem tudo a ver. Ou seja, já trazendo aqui um spoiler do que eu vou falar sobre hoje, né? Eu vou conectar o metabolismo com os transtornos mentais. Eu vou trazer exatamente essa conexão para você. Então, se você já passou por algo semelhante, se você já ou tem algum parente que passou por algo semelhante ou passa por algo dessa esfera aí emocional, encaminhe esse episódio para essa pessoa. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse episódio, traz comentários, traz ideias de episódios que você queira ver. Para mim é um prazer enorme tentar fazer com que esse projeto ele seja um projeto onde a gente consiga ter um espaço, um lugarzinho onde a gente consiga debater coisas interessantes envolvendo o cérebro. Fechou? Sem mais delongas, vocês já perceberam que eu falo bastante. Eu quero começar aqui trazendo para vocês, né, essa ideia do transtorno mental, né? O que é que causa um transtorno mental? E por que que entender a causa importa? Por que que entender a causa de uma doença é importante para a medicina? Será que eu preciso chegar numa causa para poder tratar algum paciente ou para poder. Certamente, quando eu chego na causa, eu trago mais avanços para a medicina, sem sombra de dúvida. Não necessariamente a gente precisa da causa para poder tratar um paciente, tá? Como assim, Márcio? Sério? Sério. Inclusive, já vou te adiantar: ninguém sabe o que causa os transtornos mentais. Todas as doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, esquizoafetivo, tudo. Ninguém sabe o porquê, a causa exata. A gente não sabe. A gente tem teorias por trás. E isso significa que a gente não tem avançado tanto nos últimos anos. Apesar disso, a gente consegue ter a seguinte ideia: os transtornos mentais eles estão aumentando muito. Nos últimos 30 anos, a gente conseguiu ver uma explosão de casos de autismo, de casos de ansiedade, de depressão, até mesmo de causas causas não, desculpe, de transtornos que são mais biológicos, vamos dizer assim, como por exemplo, transtorno bipolar, esquizoafetivo, esquizofrenia. Então, a gente viu um aumento desses casos, aumento da taxa de suicídio. E uma pessoa ela pode dizer assim: "Ah, o motivo disso
é porque a gente está conseguindo detectar mais. Tipo, ah, a medicina avançou, existem cada vez mais profissionais médicos, cada vez mais profissionais capacitados para poder diagnosticar algo. Então, o fato da gente estar reconhecendo mais os transtornos fazem com que a gente aumente a quantidade de pessoas que foram diagnosticadas. Mas será que é só isso que explica? Eu acho muito pouco provável. E quando a gente vai para os dados, a gente vê que isso não explica tudo. Sem sombra de dúvida, está realmente havendo um aumento. E a gente consegue ver que existe um aumento tanto dos transtornos mentais, como também dos transtornos relacionados com coisas metabólicas. Como, por exemplo, obesidade, diabetes, diabetes do tipo 2. Só para você ter noção, na década de 70 era 1 para 30. Hoje é 1 para 4. Então, tipo, o que é que explica isso? Quantidade de pessoas com insônia multiplicou por 2, por 3. Depois eu posso fazer até um episódio só trazendo dados reais, assim, né? Para vocês terem uma noção do quanto que isso aumentou. Mas se a gente for falar sobre autismo, vocês vão perceber, né? Que, tipo assim, o número de pessoas diagnosticadas com autismo claramente aumentou. Eu sou da década de 90. Na verdade, eu nasci na década de 80, nasci em 88, mas a minha infância foi na década de 90. E para mim, eu percebo claramente que esse assunto, por exemplo, o autismo, era algo que quando eu era adolescente, jovem, nem sabia o que era, é, nem tinha colegas assim na sala de aula. Hoje em dia, a quantidade de autismo é 1 para 27 pessoas. Ou seja, isso significa que em toda sala de aula vai ter pelo menos uma criança com autismo. O que é que explica isso? O que é que explica esse aumento? A gente não sabe. Então, por isso que entender a causa de um transtorno mental é tão importante. Porque quando eu entendo a causa, não só eu vou aumentar a quantidade de opções de tratamento, mas eu também vou conectar com explicações do porquê que isso vem aumentando tanto. E aí eu consigo controlar do ponto de vista epidemiológico, políticas de saúde pública e por aí vai. Então, voltando aqui para o nosso raciocínio, né? O que é que causa um transtorno mental? Eu vou trazer como pano de fundo a depressão, tá? Porque eu acho que é um assunto que certamente você já teve algum parente ou algum amigo ou alguém próximo que teve esse transtorno, certamente. Depressão é algo que é muito prevalente, não é mais prevalente do que a ansiedade certamente é o transtorno mental mais prevalente que existe, mas a depressão é um transtorno mental que traz muito impacto. É, é um transtorno mental que tem uma relação direta, inclusive, com suicídio. Então, é um assunto interessante para a gente debater aqui. O que é que causa? Olha só, quando a gente vai falar sobre transtorno mental, eu tenho que primeiro trazer para você a seguinte percepção: como é que eu diagnostico um transtorno mental? Como é que uma pessoa ela chega para mim e eu digo para ela que ela tem depressão ou que ela tem transtorno bipolar? É através de um exame? Não, não é. E aqui é uma coisa clara que vocês precisam ter desde o início. Todo diagnóstico psiquiátrico, todo diagnóstico de doenças relacionadas com a mente é um diagnóstico clínico. O que é que significa? Significa que o diagnóstico ele não depende de exames. Eu não tenho nenhum biomarcador capaz de me dizer que uma pessoa tem depressão ou autismo ou transtorno bipolar. Não tem isso. Todos os diagnósticos são diagnósticos clínicos, são diagnósticos que a gente fecha baseado em sintomas e sinais. Vou explicar melhor. Olha só. Na medicina, existe o que a gente chama de sinais, existe o que a gente chama de sintoma. Qual que é a definição, Márcio? A definição é o seguinte: sintoma é o que a pessoa sente do ponto de vista subjetivo. Por exemplo, estou triste, estou feliz. Eu sinto isso. Você consegue ver, medir? Não. Agora vamos lá. Febre, temperatura. Eu consigo medir? Eu consigo ir lá e pegar o sinal? Consigo. Então isso é um sinal. O sintoma, ele é algo referido pelo paciente. É algo subjetivo. Então, tipo assim, tô me sentindo mal, tô me sentindo sem energia, tô procurando uma cadeira para me sentar, tô me sentindo com dor no corpo. Tudo isso é um sintoma. É algo subjetivo que o paciente diz para o médico. O sinal
é algo que eu consigo medir de forma objetiva. Pressão arterial é um sinal. Temperatura é um sinal. Agitação psicomotora é um sinal. Eu consigo ver o paciente agitado, eu consigo ver ele psicomotor. Ou seja, através da motricidade dele, eu consigo inferir que a mente dele está agitada também. Por isso que é uma agitação psicomotora. A agitação psíquica se reflete no corpo e eu consigo ver e com isso eu pego um sinal. Então, o diagnóstico, quando ele é clínico, é porque é um diagnóstico baseado em sinais e sintomas. Então, eu vou juntar vários sinais e com isso eu acabo agrupando em várias caixinhas. Aí eu tenho que te trazer mais um conceito, o conceito de síndrome. Márcio, o que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Síndrome é quando eu tenho uma condição que eu não sei qual é a causa. Presta atenção. Para ser um diagnóstico de uma síndrome, eu não sei qual é a causa. É um diagnóstico sindrômico. Então, na medicina, existe o que a gente chama de níveis de diagnóstico, tá? O último nível é o nível em que eu detecto a causa. Por exemplo, uma pessoa tem uma pneumonia. A causa final é uma infecção no pulmão. Ponto final. Uma bactéria foi lá no pulmão, inflamou o pulmão e causou vários sinais e vários sintomas. Até eu chegar na causa, é uma pneumonia causada por uma infecção, existem níveis de diagnóstico. O nível que vem anterior é o diagnóstico sindrômico. Então, o diagnóstico sindrômico é o quê? É quando eu tenho um conjunto de sinais e sintomas, mas eu ainda não sei a causa. Então, por exemplo, a pessoa chega para mim com tosse, com febre, com a dificuldade para respirar, tá cansado. Eu consigo ver que ele tá cansado, eu consigo ver que a frequência respiratória dele tá elevada. Eu consigo ver que ele tem o que a gente chama de batimento de asa de nariz, por exemplo, que é quando, de maneira instintiva, a gente faz assim, ó, com o nariz. A gente amplia o orifício do nariz na tentativa de entrar mais ar. Então, isso é um sinal de que aquela pessoa está com falta de ar. Então, quando a pessoa chega com esses sintomas, falta de ar, dificuldade para respirar, cansaço, eu escuto o pulmão dela, eu vejo que tem uns barulhinhos que a gente chama de estertor, ela está com febre, isso é o quê? Isso é uma síndrome de alguma coisa afetando o pulmão. Uma síndrome pneumônica. Qual a causa? Vamos lá, pode ser infecção. Essa causa pode estar relacionada com radiação. Vamos supor que essa pessoa fez radioterapia. Vamos supor que ela tem um câncer de pulmão. A causa pode ser um câncer. Ela está com câncer de pulmão e por conta disso o pulmão dela está entrando numa falência respiratória. Então, quando eu detecto a causa, aí eu disse, essa causa foi o que causou a síndrome. Entendeu? Ou seja, quando eu fecho um diagnóstico sindrômico é porque eu não sei qual é a causa ainda. Na década de 80, começou a aparecer uma síndrome esquisita, que ninguém sabia o que era na época, que era uma síndrome que inicialmente ela foi definida como síndrome de infecções incomuns e tumores raros. Essa síndrome, depois que começou a estudar, era a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Então, até então, era um diagnóstico sindrômico, eu não sabia qual era a causa. Hoje em dia, eu sei qual é a causa. A causa é um vírus que vai lá e infecta uma célula específica do meu sistema imune e isso causa toda uma consequência no meu sistema imunológico e, com isso, predispõe a pessoa a ter infecções raras, infecções incomuns e tumores raros. Ou seja, a AIDS, também chamada de SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, onde que eu tô querendo chegar? Que na psiquiatria, a gente não sabe a causa da doença, a causa da depressão, a causa da ansiedade, a causa do transtorno bipolar. Eu não sei qual é a causa. Isso significa que todo diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico sindrômico? Anota isso. Todo diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico sindrômico. Márcio, o que é que isso me traduz? Vamos lá. Vamos voltar aqui para aquele exemplo que eu te dei. Uma pessoa chegando no pronto-socorro com falta de ar e ela está com dificuldade para respirar, ela está com febre e eu dei um diagnóstico de que ela tem uma síndrome pneumônica. Pode ser infecção, pode ser algo autoimune, pode ser o próprio sistema imune dela que está atacando o pulmão dela.
sem nenhuma infecção, que é o que a gente chama de pneumonite. Pode ser algo relacionado com uma radioterapia, com um câncer, enfim, não sei a causa. Aí o tratamento vai ser o quê? Vai ser um tratamento onde eu vou tentar amenizar os sintomas. Eu vou fazer com que aquele desconforto da respiração eu diminua, que aquele sofrimento daquela pessoa diminua, que ela respire melhor, que o nível de oxigênio no sangue aumente. Eu tô tratando a causa? Hã? Não, eu não sei qual é a causa. O que é que significa? Qual é a conclusão que eu quero que você tire? Que todo diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico sindrômico. Isso significa que todo tratamento psiquiátrico é um tratamento sintomático. Olha, preste atenção. Vamos lá. Mais uma coisa que eu quero definir aqui com vocês. Existem 2 tipos de tratamento na medicina. 2 tipos, anota isso. Existe o tratamento modificador de doença e existe o tratamento sintomático. O que é o tratamento modificador de doença? É o tratamento direcionado para a causa. Vamos dar um exemplo simples? Imagina uma pessoa com dor de dente. Imagina que ela está com o dente cheio de pus. Ela teve uma cárie, a bactéria entrou no dente, foi lá para a polpa dentária, infectou, causou um abscesso dentário, a pessoa está morrendo de dor de dente, com febre. Beleza. Se eu der dipirona, anti-inflamatório, eu vou aliviar a dor da pessoa? Vou, beleza? Tô aliviando a dor. Tô diminuindo o sofrimento? Tô diminuindo o sofrimento dela? Tô. Tô tratando a causa? Não. Então isso é um tratamento sintomático, é um tratamento para aliviar sintoma. Mas eu não tô tratando a causa. Ou seja, se eu estiver dando só anti-inflamatório, aqui tem alguns desfechos que podem acontecer. Primeiro desfecho seria o próprio organismo dela conseguir resolver o problema. É uma possibilidade. Segundo desfecho, a infecção aumentar e a pessoa morrer. Então, ou eu trato de uma forma chamada tratamento modificador de doença, ou um desses 2 desfechos vai acontecer. Qual é o tratamento definitivo? Seria eu abrir o dente, tirar o pus, fazer um tratamento de canal e dar antibiótico para a pessoa. Porque o antibiótico vai matar a bactéria, que é quem causou todo o problema. A bactéria entrou lá na polpa dentária e causou um estrago lá. Ou seja, o tratamento direcionado para a causa é um tratamento modificador de doença. Isso significa que uma pessoa, quando tem depressão, eu estou dando um tratamento sintomático. Mas, doutor, um amigo meu teve depressão, usou o tratamento e melhorou. E melhorou. E aí? Vamos lá, gente. Que bom que seu amigo melhorou, tá? Que bom que seu amigo melhorou. Mas existem milhares de pessoas que não melhoram. Existem milhares de pessoas que fazem o primeiro tratamento, até melhoram um pouquinho, mas depois recaem. Existem milhares de pessoas que fazem o primeiro tratamento, não melhora, fazem o segundo tratamento, não melhora, fazem um terceiro tratamento, não melhora. Ou seja, existem casos difíceis. Isso significa que, se por acaso o tratamento que o seu amigo fez e ele melhorou, se aquele tratamento fosse um tratamento modificador de doença, significa que era para todos os pacientes que tivessem essa síndrome melhorasse com o tratamento. Mas nem todos melhoram. Por que isso acontece? Porque a gente ainda não sabe qual é a causa. Eu não sei qual é a causa ainda. Eu vou pegar esse mesmo raciocínio aqui e vou voltar para a dor de dente. Imagina que a pessoa tem uma infecção, tá? Uma infecção. Eu falei sobre infecção no dente, falei sobre infecção no pulmão. Vamos pensar aqui em uma outra infecção. Uma infecção, a pessoa começa um antibiótico, ou seja, eu sei que a causa está relacionada com uma bactéria. Começa um antibiótico, não deu certo. Começa outro antibiótico, não deu certo. Aí eu vou para um outro antibiótico e aí eu consigo. Ou seja, existem situações na medicina que são situações difíceis, mas quando eu sei qual é a causa, eu consigo entender, inclusive, por que alguns pacientes respondem e outros não. Porque existem bactérias que são resistentes a algumas medicações e existem bactérias que são sensíveis a outras medicações. Só te dando aqui exemplos. Onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo provar para você que todo diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico sindrômico e que todo diagnóstico psiquiátrico e que todo tratamento psiquiátrico ele é um tratamento sintomático. A gente não sabe qual é a causa. Inclusive, olha só, vou te dar aqui uma informação que talvez você não saiba.
O- Primeira coisa, o que é que define a depressão, tá? Para eu poder fechar o diagnóstico de depressão, como eu acabei de falar para vocês, o diagnóstico ele é clínico. Isso significa que é um conjunto de sinais e sintomas que eu vou detectar conversando com o paciente, entrevistando o paciente ou entrevistando algum familiar. E a partir daquilo ali eu fecho o diagnóstico, certo? É um diagnóstico clínico. Não existe nenhum exame que a pessoa faça e diga o exame deu depressão. Não existe, tá? Não existe. E nenhum transtorno mental. Não existe nenhum biomarcador. Isso já foi feito inúmeras pesquisas buscando um biomarcador, mas até então não encontraram nenhum biomarcador é, que fosse fidedigno, tá? Tipo assim, de você fazer o exame e o exame dizer que a pessoa tem depressão, por exemplo. Não existe isso. Então, o diagnóstico ele é clínico. O que é que significa? Significa que não existe exame. É entrevista, é conversando com o paciente, observando o paciente, fazendo um diagnóstico ali dentro do consultório, tá? E a pessoa ela começa a medicação. Essa medicação, como eu não sei a causa, ele é uma medicação sintomática, para tentar aliviar sintoma. Beleza? Isso vocês já conseguiram entender. Que assim, ó, quando eu tenho uma causa médica, isso definitivamente já exclui o transtorno mental. E aquilo ali já deixa de ser da alçada do psiquiatra. Vamos lá, vou dar um exemplo. Imagina que uma pessoa ela desenvolve uma depressão, sinais e sintomas bem claros, está com apatia, anedonia, está com tristeza na maior parte do tempo, ou seja, todos os sinais e sintomas que eu vou lá juntando em umas caixinhas, certo? E aí eu vou e bum, descubro que a pessoa ela tem um câncer no cérebro. Isso, naquele momento, deixa de ser um transtorno mental e passa a ser algo relacionado com o tumor. Deixa de ser tratado pelo psiquiatra e passa a ser tratado pelo especialista relacionado com aquela causa, no caso, um oncologista. Outro exemplo, uma pessoa desenvolve alucinações, um quadro lá meio psicótico, e o psiquiatra começa a avaliar e tudo, aí, bum, dá o diagnóstico que a pessoa está com Alzheimer, que ela tem um Alzheimer. Hoje em dia a gente consegue, inclusive, fazer exames e detectar que realmente a pessoa tem um Alzheimer, tá? Existem biomarcadores. Naquele momento, aquilo ali deixa de ser da alçada do psiquiatra e passa a ser da alçada do neurologista, que é o médico que trata de doenças relacionadas com o cérebro. Ou seja, o psiquiatra, ele fica com todo o resto. Todo transtorno mental é do psiquiatra. Quando eu encontro uma causa e eu vejo que aquela causa está relacionada com os sintomas mentais, emocionais do paciente, aquilo ali já deixa de ser do psiquiatra e passa a ser do médico relacionado com aquela causa que foi descoberta. Beleza? Ou seja, o psiquiatra foi com todo o resto, com todo o diagnóstico, que eu não sei qual é a causa, sindrômico, certo? Mas aí você volta para aquilo. Mas, doutor, quando a pessoa usa um antidepressivo, a pessoa não melhora? Melhora. E é a partir disso que começa a vir, alguns pacientes melhoram, né? E é a partir disso que começa a vir todo o raciocínio de teorias para tentar entender qual é a causa que está por trás. Porque olha só o raciocínio. Se por acaso uma pessoa ela tem depressão, eu dou uma medicação e essa medicação aumenta a quantidade de serotonina no cérebro e a pessoa melhora, qual é o primeiro raciocínio que começa a surgir? Opa, talvez a depressão ela seja causada por falta de serotonina. Ou seja, talvez a depressão, a causa, esteja relacionada com desequilíbrios de neurotransmissores, um desequilíbrio químico. Então é a partir disso que vai surgindo teorias, tá? E entrando nessa alçada aqui de teorias, eu quero debater aqui com um pouquinho, mais ou menos, várias teorias que surgiram, tá? De uma forma superficial, não vou me aprofundar. Mas olha só, existem relatos de depressão, por exemplo, desde a época muito antiga, tá? Desde Egito Antigo, enfim, existem textos que mostram que já existia Hipócrates, né? Hipócrates ele é conhecido como o pai da medicina, né? Hipócrates ele tinha uma teoria que ele dizia que os transtornos mentais eles eram causados por desequilíbrios de humores, de fluidos. E ele dizia que a melancolia, né, era um excesso de bile negra, tá? Então era uma teoria que ele surgiu na época, uma tentativa biológica de tentar entender um transtorno mental. E o transtorno mental, durante muito tempo, ele era visto como sendo algo relacionado com religião, com algo divino.
é um castigo de Deus, ou então é uma possessão demoníaca. Imagina uma esquizofrenia lá na época, sabe, que o cão perdeu as botas, como a gente fala, né? Cara, tipo, claro que naquela época onde a mentalidade era uma mentalidade mais abstrata, mais mística, óbvio que iria surgir teorias como se fossem possessões demoníacas, e talvez até exista, tá? Mas enfim, onde que eu tô querendo chegar? Que a gente vai tentando explicar algo baseado em teorias. Quando chega ali no século, finalzinho do século XIX, início do século XX, surge a psicologia. E a psicologia ela vem da filosofia, né? Quando você começa a pensar sobre a mente, sobre a abstração, sobre a experiência humana, sobre o sentir. E Freud foi um desses que também trouxe uma teoria para tentar explicar os transtornos mentais, e ele falava que estava relacionado com conflitos inconscientes. Ou seja, até então algo meio abstrato. E aí surge depois, em um tempo, a psicologia comportamental, a psicologia cognitivo-comportamental, que é quando começa a vir a neurociência juntando com a filosofia, que é a psicologia, e aquilo começa a se confluir em algo biológico. E a teoria cognitivo-comportamental traz, né, a percepção de que, por exemplo, um transtorno mental seria causado por pensamentos, modelos mentais que a pessoa interioriza e que a pessoa começa a enxergar o mundo daquela forma, e isso faz com que o cérebro se modifique e leva a pessoa para ter um transtorno mental. Enfim, é mais uma teoria. E uma das teorias que surgiu foi exatamente essa teoria relacionada com a serotonina, quando começou-se a perceber que algumas medicações começaram a fazer com que pacientes com depressão melhorassem. Inclusive, você sabia que o primeiro antidepressivo foi uma medicação para tratar tuberculose? Pois é. Então, olha, a medicina ela é muito de observação. Existia a tuberculose, começaram a administrar medicações para poder tratar aquela infecção, e alguns pacientes que estavam deprimidos começaram a melhorar. E aí vão tentar entender e estuda, e pesquisa, começaram a identificar que essa medicação, na época, né? Essa medicação era uma medicação que inibia uma enzima do cérebro chamada MAO, monoaminoxidase. E isso fazia com que aumentasse o nível de neurotransmissor, serotonina. E com isso o paciente melhorava. Então, vem uma teoria. Qual a teoria? A depressão está relacionada com falta de serotonina. Só que o tempo vai passando e a gente vê que nem toda medicação que aumenta a serotonina trata a depressão. Tinha outras depressão que era mais refratária, não respondia. Aí começam a surgir outras medicações que estão mexendo agora com dopamina, que é outro neurotransmissor, e norepinefrina. Então, talvez a depressão não seja só serotonina, talvez sejam outros neurotransmissores. E vai surgindo teorias. Onde que eu estou querendo chegar? A gente não sabe qual é a causa e a gente tem teorias. E perceba que, tipo assim, é muito simplório esse raciocínio, né? Tipo, tô com depressão, dei uma medicação que aumenta a serotonina. Então, a depressão é falta de serotonina. A causa da depressão é falta de serotonina. Beleza. Mas o que é que causa a falta de serotonina? E olha que interessante. Quando eu dou a medicação, em questão de horas, a serotonina no cérebro já sobe. Mas a pessoa, ela demora em torno de 15 dias para começar a melhorar. Então, se fosse só falta de serotonina, se eu desse a medicação, o paciente era para estar bom no outro dia. Mas não, ele demora em torno de 2, 3 semanas, às vezes um pouco mais, para começar a melhorar. Isso significa que tem mais coisa por trás, entende? E para você ver como esse raciocínio é simplório, eu quero te provocar aqui, inclusive com algo bem simples, tá? Mas olha só, imagina que a pessoa está com febre, certo? A pessoa está com febre. E aí, a gente começa a tentar entender essa febre, né? Começa a fazer exames e tudo de qual é a causa da febre. Qual é a causa da febre? Vamos supor que a gente não soubesse, né, nada sobre isso. Vamos supor que a gente estivesse lá no século XVI. Pessoa com febre, qual é a causa da febre? E aí vamos supor que a gente começa a estudar e eu faço um exame para me ver o cérebro funcionando, um exame de neuroimagem, e eu vou ver que o hipotálamo ele vai estar hiperativo. Eu faço um exame, eu vejo que o hipotálamo está hiperativo. Aí olha que interessante. Se eu der Tilenol, paracetamol, aquela pessoa melhora da febre. E se eu der um Tilenol,
e eu fizer o exame de imagem, eu vejo que o hipotálamo, que estava hiperativo, agora voltou a ficar normal, funcionando normal. Eu posso dizer e afirmar que a causa da febre é falta de Tilenol? Não. A única coisa que eu entendi aqui é que é o seguinte, a febre está relacionada com o hipotálamo. Hoje em dia, a gente sabe que o hipotálamo é a área do meu cérebro que controla várias funções autonômicas, funções vegetativas, o funcionamento do meu cérebro, do meu corpo em si, como, por exemplo, tentar manter a minha temperatura corporal no nível adequado. Quando o hipotálamo está hiperativo, ele vai fazer com que a temperatura do meu corpo suba. O que é que o Tilenol faz? O Tilenol, de alguma maneira, ele vai mexer em vários mecanismos que eu não vou me aprofundar aqui, mas se eu fizer um exame, eu vou ver que o hipotálamo ele voltou a funcionar de forma normal. Hoje em dia, eu sei que o que causa a febre é um processo inflamatório. E esse processo inflamatório pode ser causado por infecção ou não. Pode ser causado por inflamação também, o próprio sistema imune. Ou então pode ser causado por câncer. Um câncer ele pode causar febre. Então, onde que eu estou querendo te dizer? Onde que eu estou querendo chegar? Para mostrar para vocês que a gente sempre quer uma resposta simples, mas existem coisas que são muito complexas. Não existe respostas simples. Eu sei que você gostaria de dizer assim, Márcio, o que é que causa a depressão? Ah, pum, é isso. Não é assim. Na medicina é algo muito mais complicado, mais delicado. E eu quero entrar agora aqui num assunto com vocês que é tipo assim, como que o conhecimento ele evolui na medicina? Como que eu chego nas causas? Por exemplo, hoje eu sei que o que causa febre é um processo inflamatório, está relacionado com interleucinas, com o meu sistema imune, que pode ser provocado ou por infecção, ou pode ser provocado por um próprio toxinas, enfim, algo que ative o meu sistema imunológico. Hoje eu sei disso, mas lá atrás eu não sabia. Então, assim, como é que a medicina ela vai evoluindo? Vocês já perceberam que muito na medicina está relacionado com observação. Inclusive, na psiquiatria, o diagnóstico psiquiátrico, existe uma bíblia, existe um livro da psiquiatria que é um manual DSM, que é um manual de doenças mentais, que é um manual onde ele vai categorizar todas as síndromes mentais, todos os transtornos mentais. É um livro onde ele vai categorizar todos os sintomas e dizer, quando eu tenho esse sintoma, mais esse sintoma, mais esse sintoma, mais esse sintoma, isso aqui é um transtorno bipolar. Quando eu tenho esse sintoma, mais esse sintoma, mais esse sintoma. Claro que eu estou simplificando, tá? A coisa é um pouco mais complexa, mas só para você entender. Então, esse manual é um manual de diagnóstico sindrômico, mas eu não sei qual é a causa. Eu não sei qual é a causa. Então, olha só como é que a medicina evolui, tá? Existe o que a gente chama de correlação, existe o que a gente chama de causas e existe o que a gente chama de vias em comuns. Anota esses 3 nominhos para você entender. Como eu te falei, tudo na medicina é baseado em observação, em estudo. E um dos estudos que fazem a gente começar a ter teorias são estudos de correlação. Correlação é quando eu vou agrupar 2 variáveis. Márcio, você está falando grego para mim. Vou explicar de maneira simples. Imagina que a gente está começando a observar muitos casos muitos casos de câncer de pulmão. Muito câncer de pulmão. E aí, eu não sei ainda por que tu está surgindo, qual é a causa. Aí eu vou começar a estudar, tentar entender. Então, eu vou pegar vários pacientes que têm câncer de pulmão e vou pegar vários pacientes que não têm câncer de pulmão. E eu vou estudar. Qual é a idade deles, qual é o sexo masculino, feminino, qual é a ocupação que eles fazem no trabalho. Eu faço um monte de exame de sangue em todos os grupos e eu vou tentar correlacionar 2 variáveis. Quais são as 2 variáveis? O câncer de pulmão com alguma outra coisa. Então, se eu fizer esse estudo, eu vou ver o seguinte, que as pessoas que têm câncer de pulmão têm uma chance maior de fumarem, mais do que as pessoas que não têm câncer de pulmão. Então, eu começo a agrupar 2 variáveis. Primeira coisa, isso é um estudo de correlação. Eu vou correlacionar 2 variáveis. Isso não define causa e efeito. Certo? Anota isso, que isso aqui é algo importantíssimo. Isso não define causa e efeito. Onde que eu estou querendo chegar? Estudos que dizem que adoçante causa câncer são estudos de correlação.
pode ir atrás. Não é estudo de causa e efeito, é estudo de correlação. Ou seja, eu nunca vou poder afirmar que o adoçante causa câncer, porque é um estudo que só correlacionou duas variáveis. E aí eu tenho que interpretar o estudo. Guarda esse raciocínio bem aqui. Vou já voltar para ele. Vamos lá, tem um estudo bem interessante. Na verdade, não é um estudo, é uma anedota, uma forma didática de te explicar o que é correlação. Que é o seguinte: existe um estudo, tá, que correlacionou tomar sorvete com ataque de tubarão na Austrália. Começaram a observar que as pessoas que sofrem de ataque de tubarão são pessoas que tomaram sorvete. Isso significa que tomar sorvete causa ataque de tubarão? Não. Não significa. Quer dizer que o tubarão, ele de alguma maneira vai perceber que você tomou sorvete, seu sangue está mais docinho, é mais gostoso, e ele vai lá e prefere você a uma pessoa que estava do seu lado no mar e não tinha tomado sorvete? Não. Mas quando eu vou interpretar esse estudo, eu observo o seguinte, que existe aqui uma variável de confusão, que é o quê? Quando está no verão, as pessoas tomam mais sorvete e entram mais na água. Então, de maneira estatística, vai ter mais ataque de tubarão. Beleza? Eu tenho que interpretar os achados. Eu não posso dizer que uma coisa causa outra. Aí vamos voltar aqui para aquele raciocínio do adoçante. Vamos supor que pessoas que usam adoçante, tá aqui, né? De um lado. Pessoas que não usam adoçante, tá aqui desse lado. Aí eu começo a buscar variáveis. E eu começo a correlacionar aqui. Opa, as pessoas que usam adoçante têm maior chance de ter câncer. Mais do que essas pessoas aqui. Isso significa que o adoçante causa câncer? Não. Mas você vai ver na manchete de jornal que vai estar assim: provado, adoçante causa câncer. E isso começa a fazer com que a pessoa que não entende ache que é verdade. Mas vamos lá. Existe uma variável de confusão por trás. Qual é a variável? Você já parou para prestar atenção que as pessoas que tomam adoçante são pessoas que de alguma maneira já tiveram algum problema de saúde importante, ou infartaram, ou têm diabetes, ou estão obesas e estão querendo perder peso, e aí elas optam por ir para o adoçante? Ou você já viu um jovem que diz assim: não, eu prefiro o adoçante? Ou seja, usar adoçante é um marcador de um perfil de comportamento. É um perfil de comportamento de pessoas que têm uma chance maior de ser diabético, de pessoas que têm uma chance maior de ser obeso, de uma pessoa que tem uma chance maior de ter uma idade acima de 50 anos. Isso por si só já aumenta a chance de ter câncer. Então não é o adoçante. O adoçante simplesmente ele é um marcador de confusão. Prestou atenção? Então, isso são estudos que correlacionam. A partir do momento em que a gente começa a gerar correlação de variáveis, a gente começa a tentar entender o que está por trás de uma doença. E é a partir disso que surge um conceito de fator de risco. O que é fator de risco, Márcio? Fator de risco é quando eu começo a perceber que a pessoa que tem aquele comportamento ou que tem aquela característica tem uma chance maior de desenvolver uma determinada doença. Vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa faz um estudo e o estudo ele é assim, ó. Eu vou medir, eu vou acompanhar pessoas durante 10 anos. 2 grupos. O grupo de cá são pessoas obesas. O grupo de cá não são pessoas obesas, são pessoas magras. Vou acompanhar por 10 anos. Quem infartou mais? Esse grupo ou esse grupo? Aí vamos supor que no estudo deu esse grupo aqui. Eu posso afirmar que a obesidade causa infarto? Não posso afirmar. Por quê? Primeiro, pela observação, existem pessoas magras que também infartam. E existem pessoas obesas que nunca infartam. Se a obesidade fosse a causa do infarto, obrigatoriamente toda pessoa obesa tinha que ter infartado. Se for uma causa, do mesmo jeito que se a pneumonia é uma infecção causada por uma bactéria, toda pneumonia infecciosa tem que ter um agente bacteriano envolvido. É óbvio, tá? Então, isso é uma correlação. Hoje em dia a gente já sabe que o que causa um infarto é um acúmulo de gordura nas artérias, na parede das artérias. Esse acúmulo de gordura tem várias coisas, vários fatores de riscos que aumentam a chance de eu desenvolver uma gordura na parede do meu vaso. A gente chama isso de arteriosclerose, tá? É a parede do vaso tá com gordura. Imagina um cano de pia e eu começo a jogar óleo nesse cano de pia. Vai chegar um momento que o óleo ele vai entupir o cano de pia, tá? Então, de uma maneira
fazendo essa analogia para vocês entenderem, o- quando acumula gordura na parede da minha artéria e ela entope, aquilo ali causa um infarto, beleza? Aí, nesse estudo aqui, eu vi que as pessoas obesas têm mais infarto. Quando a gente vai entender mais por trás, a gente vê que o que causa o infarto não é a obesidade é um fator de risco. Por quê? Porque existem várias outras coisas relacionadas. Porque hoje eu sei, olha só, hoje eu sei o mecanismo por trás do infarto. Hoje eu sei que o infarto ele é causado por uma obstrução da artéria. E é um passo a passo, é um evento, uma cascata de eventos que fazem com que o meu vaso sofra um entupimento. Aumento de colesterol no sangue, pressão arterial, fumar ou não fumar, tudo isso são fatores de risco que vão colaborar para poder entrar gordura na parede do meu vaso e isso culminar no infarto. Obesidade é uma das coisas, porque a obesidade está relacionada com o aumento, com a piora da taxa do sangue. Eu deixo o meu sangue mais gorduroso, falando de uma forma simples. Sem contar que existe também inflamação. E essa combinação dessas duas coisas são duas coisas que se combinam para poder proporcionar o acúmulo de gordura na parede dos vasos e culminar com o infarto. Por isso que é mais frequente haver um infarto numa pessoa obesa do que numa pessoa magra. Mas isso não significa que o obesidade é a causa do infarto. Não é, é um fator de risco. Deu para pegar o raciocínio? Beleza. Onde que eu tô querendo chegar? Eu tô querendo chegar e mostrar para você que a coisa ela é muito mais complexa, tá? Os transtornos mentais, a gente sabe hoje que tem vários fatores de risco. Por exemplo, do mesmo jeito que o infarto, eu tenho vários fatores de risco, tá? Lembra a palavrinha, fatores de risco. Uma pessoa que infarta, quem fuma tem maior chance de infartar. Quem tem diabetes tem maior chance de infartar. Quem é obeso, quem tem colesterol, quem tem inflamação crônica, algumas medicações. Ou seja, várias coisas são fatores de risco que contribuem para aquilo. Hoje eu sei, através desses estudos de correlação, quais são os fatores de risco da depressão. Eu sei quais são os fatores de risco da ansiedade. Eu sei quais são os fatores de risco da esquizofrenia. Eu sei quais são os fatores de risco do transtorno bipolar. Mas eu não sei a causa ainda. Eu ainda não sei a causa, tá? É como se eu soubesse hoje vários fatores de risco para o infarto, mas eu ainda não sei que o infarto ele é causado por uma obstrução da artéria. Eu ainda não sei que o infarto ele é causado por uma cascata de inflamação que acontece dentro da artéria, todo um mecanismozinho que faz a artéria obstruir. Então eu sei o que está relacionado, mas eu ainda não sei que a causa é aquilo ali. Aí olha que interessante, quando a medicina descobriu o infarto, né, a causa, o mecanismo e tudo, começou a surgir outros tipos de tratamento, como por exemplo, tratamento para desobstruir o vaso que entupiu, tratamento para deixar o sangue mais fino e evitar com que aquela artéria obstruísse, tratamento para dissolver um coágulo, ou seja, quando eu entendo a causa, eu consigo fazer um tratamento modificador de doença. É por isso que o infarto, a gente melhorou muito o tratamento. Na década de 70, na década de 60, estava tendo uma explosão de casos de doenças cardíacas. Hoje em dia, isso diminuiu bastante. Por quê? Porque a gente entendeu a causa e a gente agora trata a causa. Mas o transtorno mental a gente ainda não sabe. Então, voltando aqui para a depressão, né? A gente tem vários fatores de risco. E aí você pode dizer assim, ó, existem fatores de riscos biológicos, existem fatores de riscos relacionados com a parte psíquica, existem fatores de risco relacionados com a parte social. Inclusive, em 1977, um estudioso, um médico chamado Dr. Angel, esse cara, ele trouxe uma maneira de raciocinar na medicina. Que ele disse assim, cara, todas as doenças, elas são causadas por um somatório desses três fatores. Fatores biológicos, psicológicos e sociais. Isso aqui é um modelo para a gente entender como que a doença surge. E isso é utilizado muito na psiquiatria, né? Isso é utilizado na psiquiatria para a gente poder entender. Por exemplo, uma mulher que é casada, tem filhos. Imagina que aquele marido, ele trai ela se divorcia e aí ela abre o quadro de depressão. Uma pessoa que observa isso, ela pode dizer assim, o que causou a depressão nela foi algo social.
Ou seja, foi o divórcio. E até pode ter sido. Uma outra pessoa, ela pode ter um transtorno da tireoide, um hipotireoidismo, e esse hipotireoidismo, ele se soma com um marido alcoólatra e é uma causa social junto com a causa biológica e isso desenvolve uma depressão. Então, é essa forma de raciocinar, quando eu vou juntando esses três fatores, tá? Então, hoje eu sei vários fatores de risco, tipo depressão. Quais são os fatores de risco relacionados com depressão? História familiar, ou seja, se a pessoa tem um parente de primeiro grau com depressão, ela tem uma chance maior. O fato de ser mulher, só o fato de ser mulher, a pessoa já tem 2 vezes mais risco de ter depressão, por conta das oscilações hormonais, puerpério. Tudo isso faz com que exista uma modificação no funcionamento do cérebro e isso aumenta a chance da pessoa ter depressão. Cânceres, ou seja, câncer de pâncreas. Mas não é porque a pessoa descobriu o câncer e ficou deprimida. Antes mesmo de ter o diagnóstico de câncer, a pessoa abre um quadro de depressão e a gente sabe hoje que o pâncreas, de alguma maneira, um câncer de pâncreas, ele faz com que a pessoa desenvolva depressão. Então a gente sabe de vários fatores de riscos, a gente sabe de várias coisas associadas, tipo assim, eu consigo hoje ter estudos onde mostra como é o funcionamento do cérebro de uma pessoa com depressão. E eu vejo que tem áreas que estão hiperativas, tem áreas que estão hipoativas, a comunicação entre algumas áreas não tão normais, comparando com a pessoa que não tem depressão. Ou seja, eu vou estudando várias coisas associadas com a doença, mas eu ainda não chego na causa. Eu ainda não chego na causa. E quando a gente entender a causa, quando a gente chegar na causa de um transtorno mental, isso vai ser algo extremamente revolucionário. Isso é digno de Oscar. E existe uma teoria que essa teoria ela tenta unificar tudo. É uma teoria que eu estudei essa teoria, para mim faz muito sentido. Essa teoria ela é encabeçada por um psiquiatra de Harvard chamado Christopher Palmer e ele simplesmente disse o seguinte, cara, a única maneira de você juntar tudo, ou seja, a única maneira de você juntar fatores psíquicos, fatores sociais, fatores biológicos, todos os fatores de risco com uma causa é trazendo isso para o metabolismo. E especificamente ele traz isso para a função de uma organela do meu neurônio chamada de mitocôndria. Então, a princípio pode parecer simples, como assim? Tipo, quer dizer que os transtornos mentais são causados por uma alteração no funcionamento da mitocôndria? Mas quando você começa a entender, você começa a ver que, tipo, nos últimos 20 anos, a quantidade de estudos sobre a função da mitocôndria em si traz a mitocôndria como sendo um protagonista do funcionamento do neurônio. Ou seja, é como se aquela organela da célula do cérebro, do neurônio, ela fosse uma organela que está relacionada com epigenética, com neurotransmissores, ou seja, se a mitocôndria não funciona bem, a produção de neurotransmissores e a própria liberação de alguns neurotransmissores, como serotonina, não vai estar boa. Olha só, eu já fui um pouquinho além do raciocínio, entendeu? O raciocínio antes era o quê? Falta de serotonina. Aumentei a serotonina, então a causa é falta de serotonina. Mas o que causou a falta de serotonina? Hoje em dia eu sei que o que está por trás está relacionado, inclusive, com, por exemplo, com a mitocôndria. Mitocôndria está relacionado com funcionamento e produção de alguns hormônios, como testosterona, estrogênio, progesterona, ou seja, hormônios cortisol. E hoje em dia eu sei, eu consigo entender assim que existe inflamação no meu cérebro. E hoje em dia a gente sabe que a mitocôndria ela também se relaciona com o sistema imunológico. Ou seja, o Christopher Palmer, ele trouxe essa teoria, não foi do nada, ele não acordou num dia, ele estudou muito. E cara, faz muito sentido. E quando a gente traz esse entendimento, a gente começa a entender por que, que as doenças mentais estão aumentando de forma exponencial. Não é à toa, tem relação com o metabolismo. Diabetes está aumentando de forma exponencial. Obesidade está aumentando de forma exponencial. Síndrome metabólica está aumentando de forma exponencial. Hiperinsulinemia está aumentando de forma exponencial. E tudo isso é ruim para a mitocôndria. E se é ruim para a mitocôndria, é ruim para o metabolismo do meu cérebro. Se é ruim para o meu metabolismo do meu cérebro, adivinha o que, é que vai acontecer? Transtorno mental. Transtornos neurodegenerativos. Então, essa teoria que ele traz é a única maneira de tentar explicar tanto o aumento da quantidade de transtornos mentais, correlacionar com vários fatores de risco
Hoje em dia, olha só, eu trouxe o seguinte raciocínio para vocês, né? De correlação. Uma variável se correlacionando com outra. Aí, olha que interessante. Quando duas variáveis se correlacionam, tá? Pega esse raciocínio. Ou uma variável causa outra, ou ela é consequência, certo? Ou elas compartilham uma via em comum. Eu vou repetir, esse raciocínio é importantíssimo, eu quero que você pegue, tá? Quando a gente tem dois fatores de risco, duas variáveis, quando essas duas variáveis, elas se encontram, ou uma causa a outra, ou uma é consequência da outra, ou elas compartilham uma via em comum. Eu falei para vocês que na medicina, né, há muitas coisas em observação e aquela coisa de estudo de correlação. Os estudos de correlação, eles são importantes para poder chegar nos fatores de risco. Então eu começo a entender os fatores de risco, eu começo a entender todas as coisas que colaboram para o surgimento de uma doença, mas eu ainda não sei qual é a causa da doença. Se eu ainda não sei qual é a causa, o diagnóstico ele é sindrômico. Eu ainda não sei qual é a causa, beleza? Aí vou te mostrar aqui uma maneira de construir esse raciocínio, tá? Como que os cientistas eles constroem esse raciocínio. Hoje em dia, a gente sabe o funcionamento da gripe, tá? A gripe é o quê? É uma infecção causada por um vírus. O vírus entra no meu organismo. Esse vírus, ele gera uma ativação do meu sistema imune. O sistema imune vai começar a gerar inflamação. E essa inflamação, esse processo inflamatório, uma cascata de várias liberações de substâncias químicas no meu corpo, vai causar vários sintomas. Primeiro sintoma, nariz escorrendo, dor de garganta, mialgia, que é dor no corpo, dor nas articulações, falta de energia no corpo, tá? Dor de cabeça. Ou seja, o vírus, hoje eu sei a causa, tá? Causa uma série de reações químicas que a gente chama de inflamação e isso vai causar vários sintomas, certo? Beleza. Eu também sei que alergia, uma pessoa que tem alergia, tá? Vamos supor que é uma pessoa que tem alergia a pólen, grão de pólen. Essa pessoa, se ela ingerir o grão de pólen, né? Aspirar o grão de pólen, né? O grão de pólen entrou na mucosa do nariz dela. Isso vai gerar inflamação, a mesma cascata. Isso vai gerar os mesmos sintomas. Dor de garganta, nariz escorrendo, pode ter febre, pode ter dor de cabeça, tudo causado por uma alergia. Aí presta atenção. Eu tenho duas causas. Eu tenho aqui alergia, grão de pólen, e eu tenho aqui o vírus da gripe. Essas duas coisas estão causando uma via comum que a gente chama de inflamação, ou seja, duas causas diferentes gerando inflamação e essa inflamação respondendo por todos os sintomas. Beleza? Onde que eu estou querendo chegar? Naqueles estudos de correlação, a gente começa a identificar variáveis, né? Ou seja, uma pessoa com obesidade é mais fácil de ter infarto, uma pessoa que fuma é mais fácil de ter câncer de pulmão. São estudos de correlação. Quando a gente vai pegando... Peraí, só concluir aqui o raciocínio, tá? Correlação... Tá. Cigarro causa câncer. Nesses estudos de correlação, a gente vai identificar variáveis. Preste atenção. Quando a gente identifica duas variáveis, ou essa variável causa essa, ou essa variável é consequência dessa, ou elas compartilham uma via em comum. Se elas compartilham uma via em comum, você vai concordar comigo que é mais fácil as pessoas que têm essa variável, é mais fácil elas terem essa outra variável, e quem tem essa variável é mais fácil de ter essa outra variável. Mas não entendi nada. Vamos voltar para o exemplo. Imagina que a pessoa tem o vírus da gripe e alergia, duas causas, causando a mesma via em comum que é a inflamação. E a via inflamação gera vários sintomas. Quais sintomas? Dor de garganta, nariz escorrendo, dor de cabeça, dor no corpo. Vamos pegar dois sintomas, dor de garganta e nariz escorrendo. Você concorda comigo que são dois sintomas diferentes?
E você vai concordar comigo que quando a pessoa está gripada, ela pode ter só dor de garganta. Uma pessoa que está gripada, ela pode ter só nariz escorrendo. E uma pessoa, quando está gripada, ela pode ter os dois. E na medicina a gente começa a observar. Vamos supor que eu não soubesse nada, né? De vírus da gripe nem nada. Tô só estudando e vendo aqui, observando, né? E aí eu começo a perceber que a pessoa que tem dor de garganta, ela tem uma chance maior de depois desenvolver nariz escorrendo. Isso significa que a dor de garganta causou nariz escorrendo? Não. Ou seja, duas variáveis. Isso significa que a dor de garganta causa nariz escorrendo? Não. Aí eu também começo a perceber que as pessoas que têm nariz escorrendo têm maior chance de depois desenvolver dor de garganta. Isso significa que essa causou essa? Não, não significa. Mas quando eu começo a perceber que quem tem essa variável aumenta a chance de depois desenvolver essa variável, e quem tem essa daqui aumenta a chance de depois desenvolver isso, isso fala a favor de uma via em comum. Preste atenção no raciocínio. Quem tem depressão tem maior chance de desenvolver ansiedade. Quem tem ansiedade tem maior chance de desenvolver depressão. Quem tem transtorno bipolar tem maior chance de, no futuro, desenvolver transtorno esquizoafetivo. Peraí, corta isso aí, tá? Quem tem ansiedade, depressão, ansiedade. Deixa eu trazer aqui um exemplo melhor. Depressão, ansiedade, depressão. Tá, para ficar mais didático. Não ficar falando tanto termo técnico, tá? Aí eu já vou para a conclusão. Isso significa que eu tenho duas variáveis e que existe uma chance delas compartilharem uma via em comum. O Christopher Palmer, ele juntou todo esse raciocínio. E faz muito sentido. Ele não é a primeira pessoa que chega a trazer a teoria de centralizar todos os transtornos mentais em metabolismo e em mitocôndria. Não é a primeira pessoa. Inclusive, já saiu um artigo no JAMA Psychiatric, ou seja, uma revista de altíssimo impacto, em 2017. E um pesquisador já tinha proposto uma teoria semelhante, uma teoria onde ele trazia essa ideia de centralizar na mitocôndria. Por que mitocôndria? Porque até 30 anos atrás, a gente achava que o único papel da mitocôndria era produzir ATP. Hoje em dia, não. A gente já sabe que a mitocôndria ela faz um monte de coisa. Durante muito tempo, na neurobiologia, a gente centralizava tudo no núcleo, tudo é genético, né? Genético. O gene produz proteína. Hoje em dia, depois a gente descobriu que existe a epigenética. E depois a gente descobriu que, na verdade, existem outras coisas influenciando a epigenética, como, por exemplo, mitocôndria. Onde que eu tô querendo chegar, depois de todas essas conversas aqui com vocês? Que a gente ainda não sabe a causa e que existem muitas evidências centralizando os transtornos mentais em metabolismo. Isso significa que se você é uma pessoa que preza pela sua saúde, inclusive saúde mental, se você conhece alguém que tem algum transtorno mental, isso não significa que essa pessoa ela tem que parar as medicações de jeito nenhum. Mas essa pessoa ela tem que ter uma atenção especial à saúde metabólica dela. Ela tem que continuar fazendo o tratamento dela, seja de transtorno bipolar, seja de esquizofrenia, mas ela precisa alinhar o metabolismo dela. E olha que coisa, muitos medicamentos psiquiátricos pioram o metabolismo. Mas então eu vou parar. Não, não faça isso. Muitas medicações psiquiátricas pioram o metabolismo e isso é ruim. Mas eu tenho que enxergar além. Eu tenho que fazer assim, eu vou entrar com essa medicação, eu sei que ela vai piorar o metabolismo, mas vai ser uma ponte para eu ajudar o paciente a mudar o estilo de vida dele, ficar mais saudável, melhorar o metabolismo. E com isso, depois eu começar ou a tirar essa medicação ou a trocar ela por outra, mas de uma forma que eu não piore o metabolismo dela. Onde que eu tô querendo chegar depois de tudo isso? As teorias, elas nos ajudam a enxergar um pouquinho mais além, tentar quebrar a fronteira do desenvolvimento da ciência médica. E eu tenho que usar essas teorias para eu pensar fora da caixinha. Eu sou médico e eu tenho que pensar fora da caixinha. Eu tenho que usar as diretrizes, as orientações óbvias, medicina baseada em evidência, ou seja, a medicina pautada em boa ciência,
mas eu tenho que entender o que significa um corpo saudável, uma mente saudável e tentar atingir aquela meta, aquele objetivo. O objetivo é atingir a saúde. Não é simplesmente olhar para a doença. Eu tenho que atingir a saúde, eu tenho que fazer a pessoa ser saudável. E não tem como eu fazer a pessoa ser saudável sem mudar o estilo de vida dela. A maioria das doenças se relaciona com o estilo de vida da pessoa, com o que ela come, com como é que ela dorme, com quem ela se relaciona, a parte psicológica e social. Hoje em dia a gente sabe que a parte social e psicológica influencia no funcionamento do cérebro. Ou seja, existe um cara chamado Martin Picard. Esse cara é o cara que mais entende de correlação entre mitocôndria e psicologia. Ou seja, imagina uma mulher que é espancada pelo marido. Márcio, isso aí tem repercussão no cérebro dela? Tem, inclusive na função mitocondrial. A mitocôndria dela vai funcionar de uma forma diferente, porque ela está sob estresse. Lembra que a mitocôndria é quem produz cortisol? O cortisol é o hormônio que ele é o maestro do processo inflamatório e de estresse crônico. Então eu tenho que buscar alcançar esse nível de saúde dos 3 pilares, né? O pilar social, o pilar psicológico, o pilar biológico. Se eu consigo alcançar esse nível, eu consigo sustentar um bem-estar. Isso é diferente de usar a medicação como bengala. Isso é usar a medicação como uma ponte para que eu alcance a saúde. Márcio, você é contra a medicação? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou contra usar a medicação como se fosse uma bengala. A medicação ela é super importante, fundamental, revoluciona a saúde. Mas eu não posso hipermedicalizar. Eu tenho que tentar mudar o estilo de vida do paciente para que eu precise de menos medicação, tá? Para fazer com que a pessoa seja saudável. E poucas vezes eu vou conseguir tirar a medicação assim rápido de uma vez. E o objetivo não é esse, o objetivo é o bem-estar, mas um bem-estar sustentado. Com ou sem medicação, mas um bem-estar sustentável. Fechou? Olha só, quero que você encaminhe esse episódio para alguém que vai ter benefício com essas informações relacionadas com transtorno mental, algo que instigue a pessoa a ser mais saudável, a buscar um estilo de vida mais favorável para longevidade, para viver muito e viver com qualidade. Fechou? Comenta aqui, eu quero ver o teu comentário, eu quero discutir com você sobre esse assunto. Curta esse episódio, se inscreve no canal. Forte abraço.